7 Tirania de Aço Capítulo 395. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Na manhã seguinte, Berengário levantou-se bem cedo e com uma sensação de cansaço. Ele mais uma vez teve a maior parte da energia drenada de seu corpo enquanto entretinha suas esposas. Mais importante, ele tinha uma reunião importante no final do dia e, portanto, havia pouco tempo para relaxar. Com isso em mente, ele terminou rapidamente sua rotina matinal antes de sair pela porta do Palácio Real. Sentado em sua carruagem, ele carregava uma pasta cheia de documentos importantes sobre seu plano de 5 anos. Seu destino era simples. Era a residência temporária de seu tio e sogro, o chanceler Otto von Graz. Desde a vitória na guerra pela independência há 7 meses, a Áustria tornou-se um reino soberano. No entanto, apesar disso, eles até agora operavam sob uma constituição elaborada enquanto ainda era um ducado subserviente. Com isso em mente, Berengar sentiu agora que era hora de realizar uma convenção constitucional. O objetivo por trás disso era redigir uma nova constituição para uma Áustria independente. Este foi o motivo de Berengário visitar seu tio nesta bela manhã. Depois de bater na porta 3 vezes, a porta se abriu para revelar uma jovem empregada. Com a abolição da servidão, servos como empregadas domésticas e mordomos agora tinham que receber um salário digno. Apesar disso, era um cargo altamente desejável, já que, de modo geral, acomodação e alimentação faziam parte do cargo. A jovem criada ficou chocada ao perceber que o homem diante dela era o rei da Áustria. Ela demorou alguns momentos para prestar homenagem a Berengário, onde ela rapidamente se ajoelhou na frente dele e se desculpou por sua falta de decoro. Sua Alteza, peço desculpas, eu só estava surpreso em vê-lo aqui. Irei alertar Sua Graça sobre sua presença imediatamente. Enquanto a jovem partia, Berengário esperou alguns minutos na entrada do castelo de Otto antes que o homem chegasse. Ele estava vestido apenas com um manto de seda e tinha uma expressão desagradável no rosto. Parecia que ainda dormia quando Berengário chegou. No entanto, no momento em que viu seu sobrinho e genro diante dele em uniforme militar, percebeu que assuntos mais importantes estavam por vir. Assim, Otto cumprimentou Berengário com um sorriso caloroso antes de conduzi-lo ao escritório. Sua Alteza, eu não esperava sua visita tão cedo pela manhã. Peço desculpas por minha aparência imprópria. Por favor, espere em meu escritório. Terei a jovem Magdalene aqui para cuidar de suas necessidades enquanto eu arrumo tudo. Berengário limitou-se a acenar com a cabeça em silêncio, sinalizando ao tio que aprovava. Depois disso, o homem mais velho subiu correndo as escadas e foi para o banheiro, onde começou a tomar banho e a escolher uma roupa apropriada para a reunião. Enquanto isso acontecia, Berengário notou que a criada o olhava atentamente como se ele fosse um lobo e ela uma ovelha. Evidentemente, sua reputação de mulherengo precedeu, visto que a garota parecia ser excepcionalmente cautelosa perto dele. No entanto, Berengário não tinha interesse em uma donzela humilde. Se arranjasse outra amante, ela teria de ser pelo menos uma princesa. Assim, Berengário exibiu um sorriso amigável ao dar uma ordem à jovem criada de maneira educada e delicada. Madeleine, não é? Agradeceria muito se me trouxesse uma xícara de café. A garota instantaneamente acenou com a cabeça em silêncio e saiu correndo como um coelho assustado enquanto começava a preparar o que seu monarca havia pedido. Em pouco tempo, ela voltou com um copo de café preto fresco, onde Berengário imediatamente começou a pedir outro favor. Por favor, se você pudesse adicionar um pouco de leite e açúcar, seria muito bem-vindo. A criada imediatamente acenou com a cabeça em silêncio e pegou um copo de leite fresco e um cubo de açúcar que ela misturou habilmente na xícara de cerâmica. Depois de fazer isso, ela fez a pergunta em sua mente. Existe mais alguma coisa que você precisa, Sua Majestade? No entanto, Berengário apenas balançou a cabeça enquanto respondia a pergunta dela. Não, você fez maravilhosamente bem, obrigado.
A garota instantaneamente corou ao ouvir isso e saiu correndo. Ela sabia que era melhor não meter o nariz nos negócios da nobreza, especialmente do rei da Áustria. Depois de um tempo, Otto voltou em seu traje mais nobre antes de se sentar em frente a Berengar, onde abriu a conversa com conversa afiada. Então, como minha filha está tratando você? Espero que ela não tenha lhe causado muitos problemas. Berengário sorriu ao ouvir isso e colocou sua xícara sobre o pratinho que a acompanhava. Pelo contrário, gosto muito da companhia dela. Com ela por perto, acho meu trabalho muito mais fácil de lidar. Porém, devido à gravidez, ela e os outros estão um pouco, digamos, mal-humorados. Otto riu brevemente quando ouviu isso antes de avaliar Berengar em seu novo uniforme de campo. Depois, ele perguntou sobre o estado de seu traje. Então você está indo para a guerra, eu presumo. Você escolheu um bom momento. Quando você voltar para casa, suas filhas já terão dado à luz ou estarão muito perto disso. Significa que você terá que sofrer menos. Um sorriso enganoso se formou nos lábios de Berengário enquanto as memórias de suas conquistas em batalha inundavam sua mente, enchendo sua visão e audição como se ele estivesse alucinando. Suas mãos estavam paradas como granito enquanto ele contava o tempo que passou se envolvendo em pura violência não adulterada. Eventualmente, ele se livrou da ilusão e respondeu à linha de questionamento de Otto com uma resposta apropriada. Fora da frigideira para o fogo, hein? Na verdade, por enquanto, estarei aqui, em casa em Kufstein. A menos que a situação na Ibéria se torne volátil e minha presença seja necessária, não participarei desta campanha, não importa o quanto eu deseje fazê-lo. Quanto ao uniforme, sinceramente, senti que era uma boa mudança de ritmo em relação ao traje excessivamente luxuoso que costumo usar. Na minha humilde opinião, isso me faz parecer mais militarista e utilitária do que meu estilo usual, e admiro muito esses atributos. Otto imediatamente acenou com a cabeça silenciosamente em resposta a esta declaração. Ele simpatizava com o ponto de vista de Berengário. Apesar do fato de ele não ter participado do exército austríaco, pelo menos não desde que uma força profissional centralizada foi estabelecida. Ele ainda tinha visto seu quinhão de guerra no passado. Tendo conversado por um tempo apropriado, Berengar bebeu mais um gole de seu café antes de terminar. Depois de fazer isso, ele instantaneamente mudou o assunto para o motivo da visita. Afinal, como rei, ele era um homem muito ocupado e não podia ficar muito tempo. De qualquer forma, tio, não é isso que vim aqui para discutir com você. Em vez disso, vim pedir sua ajuda. Estou ciente de que você é muito respeitado entre a nobreza da Áustria, como chanceler de nosso reino e o atual duque de Steiermark. Você ocupa uma posição vantajosa. Portanto, devo solicitar algo de você. O olhar de Otto mudou para um brilho severo enquanto ele se preparava para o que Berengar estava prestes a perguntar. Pelo som da voz de seu sobrinho, algo sério estava prestes a acontecer. Como tal, ele acenou com a cabeça antes de falar afirmativamente. Tudo o que você exigir de mim, desde que esteja ao meu alcance, eu cumprirei com o melhor de minha capacidade. Berengário sorriu naturalmente ao ouvir esta resposta. Era exatamente o que ele queria ouvir. Como tal, não perdeu tempo e começou imediatamente a informar o seu tio da decisão a que tinha chegado. Tio, não é nenhum grande segredo que algumas das minhas reformas não foram tão populares entre os escalões mais altos da nobreza austríaca. Alguns ainda se referem a mim como usurpador e a revista. Eles menosprezam minha linhagem em vez de se ajoelhar diante de minhas realizações. Eu não tenho má vontade para com eles. Eles são velhos e tolos teimosos que se recusam a mudar com o tempo. Sempre que ocorrer uma mudança significativa dentro de uma sociedade, sempre haverá homens assim. No entanto, eu preciso de sua ajuda. Em breve estarei reunindo os chefes de Estado e vários nobres de todo o reino para um assunto de grande importância. Agora que somos um reino independente, chegou a hora de estabelecer uma constituição digna de nossa grande nação. Embora eu tenha feito o trabalho de base com as versões anteriores, elas nunca tiveram a intenção de ser o produto final. Com isso em mente, quero que todos os grandes homens da Áustria,
sejam eles da nobreza ou da população comum, se reúnam e me ajudem a criar um sistema que resistirá ao teste do tempo e levará em consideração as necessidades de todos. O fato é que, com um simples pedido, posso rapidamente ganhar o apoio dos homens comuns e da pequena nobreza, pois ninguém ganhou mais durante meu tempo como monarca do que eles. No entanto, temo que homens do seu calibre, os duques e marquês da Áustria, hesitarão um pouco em se juntar a esta minha convenção constitucional. O que eu exijo de você é bastante simples. Eu agradeceria muito se você pudesse representar o interesse da alta nobreza e convocar esta reunião como chanceler antes de eu fazer o anúncio. Então parece que não estou forçando minhas ideias todos os outros novamente. Depois de ouvir isso, Otto ficou em silêncio por alguns momentos. Ele não fez um único movimento enquanto refletia sobre o discurso de Berengário. Depois de um tempo, ele finalmente suspirou e, ao fazê-lo, acenou com a cabeça ao aceitar a tarefa que seu soberano lhe legara. Muito bem, farei uma declaração pública nos próximos dias, solicitando uma convenção constitucional. Convoco você e todos os que você julgar importantes para participar da reunião no Reichstag, onde chegaremos a um consenso sobre o que deve e não deve ser colocado em nossa Constituição. Embora eu deva ser honesto, temo que você esteja simplesmente usando isso como uma peça de propaganda para satisfazer aqueles que não concordaram com suas reformas. Berengário riu ao ouvir esta resposta. Depois de fazer isso, ele se levantou de seu assento e acenou com a cabeça com um sorriso estampado em seu rosto antes de responder. Tio, você me conhece tão bem. Muito bem, vou deixar essa tarefa para você. Depois que você fizer sua declaração, responderei de acordo, onde então marcaremos uma data e hora para que os líderes de nossa sociedade reúnam-se no Reichstag. Estou ansioso para trabalhar com vocês no futuro. Depois de dizer isso, Berengário partiu da residência temporária de Otto. Foi só depois de garantir que seu sobrinho já havia partido que Otto ousou soltar a respiração e expressar os pensamentos que tinha em mente. Não é de admirar que ele tenha 3 esposas. A quantidade de trabalho que esse tolo suporta é suficiente para colocar qualquer homem em uma sepultura precoce. Tirania de Aço capítulo 396. Passaram-se alguns dias e a primeira das forças armadas de Berengário pisou o solo da Península Ibérica. No sul de Granada, milhares de soldados austríacos se reuniram com suas armas e artilharia enquanto se preparavam para avançar para o norte. No entanto, até que o restante da divisão pudesse chegar, uma cidade temporária feita de tendas foi montada na orla da região por enquanto. Esta cidade de tendas foi usada para abrigar os milhares de soldados que aguardavam a chegada do restante de sua divisão e suprimentos. Um general que conquistou seu lugar nas boas graças de Berengário estava liderando a primeira divisão. Com sua rápida vitória sobre os suíços, Adelbrand von Salzburg foi enviado como líder da primeira divisão até se reagrupar com Arnulf e as forças do Exército Real de Granada. Nesse ponto, Arnulf assumiria o comando de todas as forças da coalizão em Granada por decreto do rei Berengar von Kufstein. Já há algum tempo, a reconquista havia se tornado uma guerra por procuração que Berengar usou para dividir as forças da Igreja Católica e obrigar seus inimigos a gastar tempo, corpos e recursos em uma luta que eles simplesmente não poderiam vencer. Infelizmente, o exército de Granada provou ser menos competente do que ele havia estimado inicialmente. Eles o forçaram a entrar na guerra anos antes do que ele havia planejado. O próprio Berengário estava conduzindo o reino da Áustria a uma nova era de industrialização. Ele não podia se dar ao luxo de marchar com um exército para a guerra no momento. Em vez disso, ele despachou a contragosto uma parte de seu exército para o território de seu aliado sob a supervisão de um de seus principais generais, que era vagamente parente dele. Adelbrand era um duque jovem e ambicioso que sempre foi um guerreiro habilidoso com mente para táticas. Apesar de sua idade, ele conquistou uma posição vantajosa no exército real austríaco e provou seu valor no campo de batalha ao liderar uma campanha contra os suíços, que acabou resultando em sua anexação. Ele era o irmão mais novo do incompetente idiota Wolfgang von Salzburg, marido de Ava von Grass, prima de Berengar e irmã de Adela.
O homem tinha laços distantes com Berengário de um aspecto familiar e, portanto, o jovem monarca estava mais inclinado a confiar nele. Adelbrand, é claro, era ferozmente leal a Berengário e seu regime, vendo a abordagem meritocrática da sucessão e questões militares como uma enorme melhoria em relação ao sistema medieval de primogenitura. Afinal, se Berengário não tivesse subido ao poder, ainda estaria ajoelhado diante do idiota de seu irmão mais velho, isto é, se ainda estivesse vivo. Enquanto Salzburg estava sendo incendiado sob a ocupação bávara, Adelbrand assumiu o manto de defender sua casa, apesar de ser uma causa perdida. Wolfgang havia fugido para a relativa segurança da propriedade da família de sua esposa, deixando seu povo sofrendo sob a ira dos exércitos bávaros. Se não fosse a intervenção de Berengário, é difícil dizer com precisão qual teria sido o destino do jovem duque. Inicialmente um conde, ele, assim como seu homólogo Otto, foi elevado ao status de duque quando Berengar ascendeu à posição de rei. Agora ele tinha a tarefa de liderar a primeira divisão do exército real austríaco, que era a divisão de elite mais aguerrida das forças de Berengar para lutar em Granada. Concedido, ele seria forçado a ceder sua autoridade a Arnulf, que atuaria como líder das forças granadinas e austríacas. No entanto, ele manteve um poder significativo nesta campanha para erradicar os reinos católicos da Península Ibérica. Eventualmente, Adelbrand notou a chegada do sultão de Granada, que olhou para o campo de homens vestidos de feio de grau com um olhar de esperança em seus olhos. Hazan tinha uma expressão alegre ao testemunhar a chegada das forças austríacas. Ele teve uma grande surpresa, pois Berengar inicialmente o informou que enviaria apenas 10.000 homens para ajudá-lo. No final das contas, Berengar optou por enviar uma divisão inteira, que por acaso era a força mais veterana que ele tinha sob seu comando. Berengar era o tipo de homem que prometia pouco e entregava demais. Ele inicialmente esperava que levaria mais de 6 meses para equipar toda a sua primeira divisão com as armas necessárias para vencer este conflito de maneira extravagante. No entanto, devido à sua industrialização contínua e eficiência de seus trabalhadores, as fábricas de armas produziam armas mais do que suficientes para atender às demandas de uma única divisão. Assim, no final, Berengário enviou toda a sua primeira divisão junta com um de seus generais mais capazes para alcançar uma vitória esmagadora. A primeira divisão era composta por 3 brigadas de infantaria, uma brigada de cavalaria, uma brigada de artilharia e alguns batalhões de apoio, que consistiam em unidades especializadas como jaegês, médicos, pioneiros, etc. Nem todos esses homens haviam chegado a Granada ainda, e, como tal, Hazan não sabia da imensa força que Berengário havia comprometido com sua causa. Ao perceber que Adelbrand parecia estar dando comandos às suas tropas, Hazan aproximou-se do homem e rapidamente fez a pergunta em sua mente. Você é o homem no comando aqui? Felizmente para Adelbrand, desde que Berengar conheceu Hazan, o homem estava estudando alemão e agora podia se comunicar efetivamente com os líderes do exército austríaco. Em resposta à pergunta de Hazan, Adelbrand fez uma saudação militar padrão e relatou seu nome e patente ao sultão de Granada. Major-General Adelbrand von Salzburg, foi incumbido por Sua Majestade o Rei Berengar von Kufstein de liderar a primeira divisão do Exército Real Austríaco à vitória nesta campanha. Embora o Exército Real de Granada tentasse imitar o poderoso exército austríaco, eles ainda precisavam abranger completamente a escala adequada e as designações de unidade que Berengário havia usado. Afinal, no início deste conflito, eles tinham menos de uma divisão inteira de homens para colocar em campo. Por esta razão, Hazan não entendeu imediatamente o que significava uma divisão de soldados. Por causa desse mal-entendido, Hazan imediatamente fez uma pergunta relativamente tola. A primeira divisão? Isso significa que há mais de vocês vindo. Adelbrand respondeu imediatamente a esta pergunta com uma expressão presunçosa enquanto explicava em detalhes o que exatamente a Áustria definia como divisão. Embora toda a minha unidade ainda não tenha chegado a estas costas, garanto-lhe que haverá apenas uma divisão participando deste conflito. Vossa Majestade,
Devo informar que uma divisão completa é de aproximadamente 25.000 homens que são totalmente capazes de travar a guerra de forma independente. Se for o caso. Devido à superioridade de nossas forças sobre as do inimigo, Sua Majestade o Rei Berengário decidiu que só precisará da primeira divisão para vencer esta guerra. Depois de ouvir que 25.000 austríacos chegariam para apoiá-lo, Hasan sentiu-se muito aliviado, como se a pressão que vinha enfrentando nos últimos 6 meses tivesse desaparecido de repente. Ele estava ciente de quão eficientes os austríacos eram na guerra e sabia que Berengar realmente valorizava sua aliança se ele enviasse tantos de seus soldados para a batalha. No entanto, havia uma última pergunta em sua mente enquanto pensava sobre isso. Como tal, Hasan não conteve seus pensamentos enquanto perguntava sobre o paradeiro de uma pessoa específica. Diga-me, onde está o rei Berengário? Eu gostaria muito de tomar uma bebida com ele. A expressão de Adelbrand de repente tornou-se estranha. Ele não tinha ideia de que Berengário havia se esquecido totalmente de informar Hasan de que não entraria no conflito. Um sorriso desconfortável apareceu em seu rosto enquanto ele tentava explicar a situação da forma mais delicada possível. Rei Berengar está atualmente ocupado supervisionando uma transição crítica sem nosso reino e não está disponível para liderar o conflito. No entanto, garanto a você que sob meu comando, será mais do que suficiente para vencer este conflito. Hasan imediatamente começou a xingar em sua língua nativa enquanto falava em voz alta. Aquele bastardo! Aposto que ele está me evitando porque sabe que vou tentar casar minha irmã com ele. Adelbrand não tinha ideia do que Hasan estava dizendo, mas achou que não era agradável. Assim, ele manteve a boca fechada. Ele só falaria em nome de Berengário se o sultão tivesse coragem de insultá-lo em uma língua que o general pudesse entender. Felizmente para todos os envolvidos, Hasan manteve seus pensamentos para si mesmo. Depois de um tempo, Hasan começou a falar com o general austríaco sobre o conflito em andamento. No momento, seu general Arnulf está atrás das linhas inimigas liderando minha guarda real no que ele chamou de campanha de guerrilha. Até agora, eles conseguiram retardar o avanço ibérico, mas não demorará muito para que eles se envolvam. Minhas defesas. Sugiro que você vá rapidamente para a frente para reforçar meu exército principal, ou então será muito mais difícil quando a primeira linha de defesa falhar. Adelbrand balançou a cabeça ao ouvir essa sugestão. Ele tinha um plano e iria cumpri-lo. Foi com isso em mente que ele respondeu ao pedido de Hasan. Vou esperar aqui até que a primeira divisão tenha desembarcado completamente. Depois, expulsarei seus inimigos de sua terra. Quando tiver assegurado seu emirado exterminado até o último católico nestas terras, conduzirei meu exército para Portugal, onde vou capturar sua capital e forçar seu rei a se ajoelhar diante de mim. Por enquanto, seus soldados terão que resistir. Tenho certeza de que eles podem fazer isso. Quando Hasan ouviu isso, ele suspirou antes de voltar para sua caravana. Ele havia percorrido um longo caminho para cumprimentar o anfitrião austríaco e não iria ficar sentado esperando o resto da divisão chegar. Quando ele começou a marchar de volta para sua carruagem, ele chamou Adelbrand, dando-lhe luz verde para fazer o que quisesse. Você é o general, faça o que achar melhor, mas eu te aviso, se eles romperem meu exército, você será forçado a lidar com dezenas de pequenos exércitos em todo o meu território, e isso se tornará uma campanha muito longa. Depois de dizer isso, o jovem sultão partiu do porto, viajando de volta para sua capital de Granada. Enquanto Adelbrand e Arnulf travavam guerra contra os ibéricos, Hasan ficava doente em seu palácio e desfrutava dos luxos contidos nele. Essa atitude despreocupada seria mais tarde vista como um ato de covardia, tornando-se um importante ponto de discórdia entre os generais granadinos e seu sultão. Tirania de Aço capítulo 397. Desde que Berengário decidiu primeiro anexar o estado teutônico e incorporá-lo ao seu domínio, ele ordenou que Linde enviasse agentes de campo para o território atualmente ocupado pela coalizão oriental, que era composta por vários países como a Polônia e a Lituânia, os vários Reinos Unidos e a Horda Dourada. Esses agentes de campo foram encarregados de sabotagem,
assassinato e reconhecimento profundo para deter o avanço das coalizões orientais no pouco que restava do Estado teutônico. Foi uma missão difícil e, no momento, um agente de campo chamado Jurgens Peck estava bem atrás das linhas inimigas com uma tarefa que provavelmente resultaria em sua morte prematura. No entanto, pelo bem da pátria, ele estava mais do que disposto a pagar o preço. Em suas mãos estava um rifle de agulha Schmidt, com alcance elevado para 1000 metros. Com excelente desempenho em seu curso de tiro, Jurgen era mais do que capaz de fazer o tiro. No momento, ele estava sentado longe de seu alvo, que cavalgava com seu anfitrião. Cada um era o atual clã da Horda Dourada, e ele estava cavalgando com seus guerreiros para o oeste para Marienburg com um único propósito: erradicar os últimos resquícios do Estado teutônico. Sem dúvida seria um massacre se ele e seus 130.000 cavaleiros chegassem àquelas terras. Naquele momento, Jurgen estava mirando sob a chuva torrencial enquanto esperava a aproximação do clã. O homem estaria entrando no campo de tiro a qualquer momento, e o agente poderia disparar. Vestido com um jaleco de camuflagem lascado e boné de campo, Jurgen se misturou perfeitamente com seu ambiente a tal distância. Sem um clã para liderar a horda, os vários clãs sem dúvida cairiam em lutas internas pelo próximo governante. Assim, Jurgen respirou fundo e colocou o dedo no gatilho. Seu alvo estava agora dentro de sua mira. Quando ele apertou o gatilho, o som de um trovão estalou no ar, assustando os guerreiros orientais. Inicialmente, eles pensaram que era apenas um trovão, mas quando olharam para seu destemido líder, havia um buraco sangrento no centro de seu peito. Devido à distância de 1000 metros e ao mau tempo, eles não viram a nuvem de fumaça que saiu do rifle de Jurgen e, portanto, não sabiam como seu líder havia sido morto. Mesmo assim, o cão caiu do cavalo com choque nos olhos ao dar seu último suspiro. No momento em que isso ocorreu, a horda de 130.000 homens explodiu em caos. Eles começaram a procurar freneticamente pelo culpado, nunca esperando que ele se escondesse nos arbustos a 1000 metros de distância. No entanto, em seu estado de pânico, Jurgen fez a ação tola de pular em seu cavalo e fugir da cena do crime, o que imediatamente fez com que os batedores da horda notassem sua presença. Se ele tivesse ficado parado e agachado, era possível que a Horda Dourada tivesse presumido que a morte de seu clã era um trabalho interno e, no entanto, agora com um cavaleiro solitário fugindo freneticamente da cena, eles sabiam que seu clã havia sido de alguma forma assassinado por um forasteiro. Com isso em mente, a Horda Dourada começou a perseguir Jurgen com seus cavalos velozes. Se ele poderia escapar ou não estava agora nas mãos de Deus. O agente austríaco saiu correndo mais rápido que seu cavalo permitiu. Para sua sorte, os árabes tinham um alto nível de resistência. No entanto, apesar de passar quase 3 milhas ultrapassando seus perseguidores, seu cavalo começou a desacelerar, não aguentou mais sua velocidade máxima e estava completamente exausto. Considerando que ele foi deixado no meio do nada, sem nenhuma aldeia vizinha para se esconder, Jurgen sabia que tinha apenas uma chance de sobrevivência. Depois de refletir sobre suas escolhas, ele rapidamente parou seu cavalo, de onde tirou um pedaço de pergaminho contido em sua bolsa. Com uma caneta tinteiro na mão, ele puxou um mapa da área e marcou sua localização geral com uma única frase escrita: SUS. Depois de fazer isso, ele anexou a carta à coruja mensageira que estava contida em uma gaiola amarrada à sela do cavalo. Depois de fazer isso, ele jogou a coruja no ar e a enviou para o acampamento de campo mais próximo de seus agentes próximos. Esperançosamente, os reforços chegariam logo e o libertariam de sua situação desesperadora. Se os guerreiros orientais da Horda Dourada quisessem persegui-lo, teriam que fazê-lo sob seus termos. Considerando que ele estava vestido com camuflagem e empunhando uma arma superior, Jurgen sabia que sua única esperança de sobrevivência estava se escondendo até que seus perseguidores abandonassem sua busca para encontrá-lo. Depois de explorar a área, Jurgen encontrou uma floresta próxima na qual ele poderia se esconder até que a ajuda chegasse. Com isso em mente, o homem rapidamente começou a se cobrir de lama para esconder sua pele branca.
para onde fugir sob a cobertura da grande floresta. Ele esperava se esconder bem o suficiente para que os guerreiros orientais não conseguissem encontrá-lo. Depois de cerca de uma hora, Jurgen encontrou uma pequena caverna, onde aproveitou para descansar. Não se sabia se alguma forma de predador jazia em suas profundezas. No entanto, ele sabia que se não tirasse logo as roupas encharcadas, sem dúvida morreria de hipotermia. Felizmente para Jurgen, não havia sinais de uma besta acampada dentro da caverna. Então o homem rapidamente acendeu uma fogueira e tirou suas roupas encharcadas, onde enfiou a mão em sua mochila e tirou um par de roupas de camponês medievais que guardava como reserva em caso surgisse a necessidade onde ele teria que esconder sua identidade. Por 3 dias, Jurgen permaneceu na floresta, caçando e prendendo sua comida enquanto sobrevivia na terra. Justamente quando ele pensou que seus perseguidores o haviam perdido de vista, ele sentiu uma dor aguda perfurar sua coxa. Uma flecha farpada se projetava de sua perna logo abaixo da artéria femoral. Ele estava bem e verdadeiramente aleijado. Embora ele tentasse rastejar para longe, ele acabou sendo chutado por um grande homem mongol vestido com a armadura de seu povo. No momento em que o homem estava prestes a abaixar sua lâmina e decapitar o agente de campo ferido, sua mão foi detida e um homem ainda maior começou a falar com ele em tom severo, em um idioma que Jurgen não entendia. Em pouco tempo, Jurgen foi amarrado com uma corda e carregado para fora da floresta pelos mongóis. A pior situação imaginável havia acontecido. Ele foi capturado vivo pela Horda Dourada e sem dúvida seria torturado para obter informações sobre sua identidade antes de ser executado. Jurgen sabia que as chances de resgate eram baixas e ele se resignou ao seu destino. Mesmo que ajuda pudesse chegar, não havia maneira concebível de invadir o acampamento da Horda Dourada e libertá-lo de sua escravidão. Sem que ele soubesse, sua coruja relatou sua localização ao posto avançado de campo mais próximo e, portanto, uma equipe de agentes já estava a caminho para procurar seu paradeiro. Aproximadamente um mês se passou desde a captura de Jurgen e, no momento, Emma, que era o vice-diretor da inteligência real, estava nos corredores de seu quartel-general localizado na cidade de Kufstein. Ela segurou um relatório de campo em sua mão enquanto uma carranca se curvava em seus lábios. Depois de ler as informações, ela entendeu completamente a situação em questão. Desde a captura de Jurgen, a Horda Dourada se dividiu em várias facções competindo pela posição do próximo Khan. O objetivo foi alcançado e seu avanço para o Estado Teutônico foi interrompido. Eles não estavam mais unidos e Jurgen surpreendentemente ainda estava vivo. Embora torturado impiedosamente, ele nunca revelou sua identidade. Assim, os mongóis continuaram a mantê-lo respirando por enquanto. No entanto, sua localização atual era profunda no campo do principal candidato ao cargo de Khan. Com 50.000 cavaleiros ao seu lado, não seria fácil tirar o agente de campo de sua situação difícil. Uma equipe de agentes monitorava constantemente a situação e havia enviado uma solicitação à sede sobre como proceder. Não demoraria muito para que Jurgen finalmente quebrasse e revelasse que este era um estratagema da inteligência austríaca para retardar o avanço da Horda Dourada nas terras do Estado Teutônico. Quando isso acontecesse, uma guerra aberta ocorreria entre a Áustria e a Horda Dourada. Tal resultado precisava ser interrompido a todo custo. Assim, Emma, que atualmente estava vestida com seu uniforme de trabalho, tinha uma expressão complicada nos lábios. Até agora, nenhum de seus agentes de campo havia sido capturado com vida. A informação que Jurgen tinha disponível poderia desencadear rapidamente uma guerra entre os dois países. Assim, duas opções se apresentaram. De qualquer forma, um time de elite que ela não tinha disponível teria que se infiltrar no acampamento inimigo. Depois de pensar nisso por algum tempo, Emma suspirou pesadamente enquanto olhava para seu diretor de operações secretas, que havia lhe entregado o relatório. Após alguns momentos de silêncio, ela revelou seus pensamentos sobre o assunto. Parece que vou ter que pedir ajuda da própria diretora. Tirania de Aço capítulo 398 Berengar,
Linde e Emma estavam atualmente no gabinete do rei dentro do Palácio Real. Enquanto Berengar se sentava em seu assento, Linde ficou ao seu lado enquanto eles liam o relatório dado a eles pelo vice-diretor de inteligência real. Emma havia provado ser uma agente de campo capaz no passado e estava bem ciente dos gritos associados à missão que recebera a ordem de entregar aos homens e mulheres sob seu comando. No entanto, um de seu povo foi capturado e ela atualmente não tinha meios para retirá-los de sua posição comprometida. A única opção que restava era pedir ajuda às forças armadas, diretamente sob o comando de Berengar como rei e Reichsmarschall da Áustria. Berengar olhou para o relatório com uma expressão complicada. Ele sabia que havia emitido a ordem para assassinar alvos de alto perfil, mas eliminar o líder da Horda Dourada foi uma decisão bastante tola da parte da inteligência real. Depois de chegar a uma compreensão completa da situação atual, Berengar suspirou profundamente enquanto colocava o relatório sobre a mesa. Depois de fazer isso, ele juntou os dedos em contemplação. Ele ficou sentado em silêncio por alguns momentos antes de finalmente fazer a pergunta em sua mente. O que exatamente você está me pedindo? Emma engoliu a saliva que se acumulava em sua boca enquanto lutava para encontrar meios de expressar seu desejo. Por fim, ela se fortaleceu e pediu a Berengar o apoio que tinha em mente. Peço que despachem suas forças para entrar no acampamento secretamente e extrair ou eliminar Jurgen para evitar que informações classificadas vazem para o inimigo. Berengar pensou por alguns momentos na questão em questão. Embora seus agentes de campo fossem talentosos em espionagem, assassinato e sabotagem, eles não eram habilidosos em assuntos militares. Como resultado, se eles tentassem resgatar o alvo, ele falharia. Berengar não havia pensado em estabelecer uma unidade de operações especiais dedicada até agora. A razão era bastante simples. Ele acreditava que a superioridade de suas forças era tão avassaladora que não era necessário o uso de unidades especializadas para cumprir tarefas não convencionais. No entanto, aqui estava ele, com uma missão que nem mesmo seus Jaegers poderiam realizar facilmente. Afinal, operações secretas não estavam exatamente na descrição de seu trabalho. Eram especialistas em ação direta e infantaria leve. Com isso em mente, ele pegou um pedaço de papel e começou a redigir um edito real para estabelecer imediatamente uma força-tarefa sob o comando do Exército Real Austríaco. Se o Jaegerkorps da Áustria fosse baseado no 75º Regimento de Rangers de sua vida passada, esta unidade seria baseada nos Boinas Verdes. Esta unidade das Forças Especiais seria rotulada como JAG de comandos e treinada em operações terrestres e marítimas. Eles agiriam como os profissionais silenciosos necessários para completar o trabalho sujo da Áustria. Quanto às operações aerotransportadas, infelizmente, Berengar ainda não tinha meios para fabricar aeronaves. Como tal, ele não poderia treiná-los em tais métodos. Depois de terminar o edital, Berengar largou a caneta tinteiro e anunciou sua decisão. Estou autorizando o estabelecimento de uma força de operações especiais, projetada para lidar com operações secretas como estas. Eles serão conhecidos como JAG de comandos. Eles serão equipados com equipamentos especializados para suas missões que não serão usados nas Forças Armadas padrão por muitos anos. Afinal, pelo que tenho em mente, só poderemos produzir um pequeno número dessas armas. Você tem minha permissão para levar quem achar melhor do exército para estabelecer esta unidade. Quero que o agente Jurgen seja extraído vivo, se possível. No entanto, se tal feito se mostra muito desafiador para ser alcançado, ele precisa ser eliminado de uma forma que não chame atenção para nós. Uma baioneta no coração será suficiente. Você tem 2 semanas para formar esta unidade e despachá-los para a Polônia. Mais do que isso, temo que o homem quebre e revele tudo. Imediatamente se levantou e saudou Berengar após receber suas ordens. Ela não sabia quão eficaz seria a unidade dentro de 2 semanas. No entanto, era melhor do que o que ela tinha disponível no momento. Ei, Vitória! Depois de dizer isso, Berengar acenou com a cabeça, levantou-se e retribuiu sua saudação em estilo romano antes de dispensá-la.
Depois de fazer isso, ele se sentou em seu assento com uma expressão cansada. Embora a Horda Dourada tenha se separado por enquanto tentavam eleger um novo Khan, um de seus agentes foi capturado e exigiria uma equipe especializada para extraí-lo ou eliminá-lo. Por enquanto, as tropas enviadas para esta missão seriam, sem dúvida, recrutadas entre os Jaegers e agentes de campo mais elitistas. Depois que sua tarefa fosse concluída, eles seriam treinados na força de elite que Berengar havia mencionado anteriormente, equipados com armas mais avançadas do que as que estavam atualmente disponíveis para seu exército. Depois de pensar nisso por um tempo, Berengar sentiu seus ombros serem acariciados e olhou para cima para ver o lindo sorriso de Linde enquanto ela o confortava. Afinal, ordenar a eliminação potencial de um de seus agentes não era fácil de aceitar e, portanto, ela sabia que o seu marido provavelmente estava em conflito. Está tudo bem, mesmo que se trate do que você mais teme, ele terá morrido pelo bem da pátria. O que Jurgen sabe não pode ser liberado para os mongóis. Seria um convite ao perigo para as pessoas aqui em casa. Berengar começou a relaxar quando sua segunda esposa lhe deu uma mensagem. Ele conhecia o raciocínio para fazer uma tarefa tão horrível, mas só porque era lógico não tornava mais fácil para sua consciência. Enquanto Linde esfregava seus ombros, Berengar contou uma piada para sua esposa sobre seu vice-diretor. Emma ficava bem em seu uniforme, talvez você devesse vestir o seu com mais frequência. Quando Linde ouviu isso, ela imediatamente revirou os olhos. Embora ela fosse diretora de inteligência, ela nunca conseguiu um uniforme sob medida para si mesma. Afinal, ela passava mais tempo em casa, no palácio, cuidando das crianças do que no quartel-general. Como a inteligência real austríaca atuava como uma agência de inteligência doméstica e estrangeira, havia uniformes para os membros que passavam a maior parte, se não todo o tempo, dentro das fronteiras da nação. Esses uniformes foram parcialmente baseados nos da Stasi da Alemanha Oriental, com a principal diferença sendo que os colares eram na forma daqueles usados pela Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. Ouvir que seu marido queria tanto vê-la de uniforme trouxe um sorriso ao rosto da garota enquanto ela passava os braços em volta dos ombros dele por trás e sussurrava em seu ouvido, com um tom sensual. Se você quer tanto que eu tenha um uniforme, então vou mandar desenhar um. No entanto, temo que, se usar tal coisa, você não conseguirá tirar as mãos de mim. Depois de dizer isso, ela virou a cadeira de Berengar e sentou-se em seu colo enquanto começava a beijá-lo apaixonadamente. O jovem rei imediatamente começou a abrir o zíper de seu vestido nas costas, onde caiu de seus ombros, revelando seus seios volumosos. Não demorou muito para ele começar a sugar o leite das tetas dela. Porém, antes que pudessem se conectar de verdade, ouviram uma batida na porta seguida da voz do filho, que interrompeu completamente a brincadeira do casal. Mamãe. Pai. Você está aí? Ao ouvir isso, Berengário suspirou pesadamente antes de ajudar a esposa a se vestir. Depois de fazer isso, ele se aproximou da porta e deixou seu filho entrar. A expressão frustrada de Linde imediatamente se suavizou no momento em que ela viu seu querido filhinho entrar na sala. Berengar levantou seu filho no ar e sorriu enquanto fazia uma pergunta ao menino. Hans, qual é o problema? Você sabe que não deve bater na porta do meu escritório durante o horário de trabalho. Hans imediatamente olhou para sua mãe de volta para seu pai antes de expressar o motivo de interrompê-los. Estou com fome e não consegui encontrar a mamãe. Depois de dizer isso, Berengar colocou o pequenino no chão antes de onde ele farfalhava seu cabelo loiro morango. Ao fazê-lo, deu uma breve palestra ao filho com um sorriso no rosto. Hans, você está com 4 anos agora, está na hora de você desmamar o leite da sua mãe. Se você está com fome, vá até a cozinha e peça um copo de leite e algo para comer. Este teria sido um argumento convincente se não houvesse uma gota restante do leite de Linde nos lábios de Berengário. Ao ver seu pai dar-lhe um sermão dessa maneira, Hans começou a fazer beicinho e imediatamente questionou a hipocrisia de seu pai. Então por que você bebe o leite da mamãe?
Berengário ficou imediatamente pasmo ao ouvir isso. Ele rapidamente limpou o leite dos lábios na manga antes de lançar um olhar questionador para a mãe do menino, que olhava com uma expressão zombeteira. Ao ver isso, Berengário suspirou antes de inventar a desculpa mais rápida que lhe ocorreu. Porque eu sou o marido de sua mãe, e um marido pode tomar o leite da mulher o quanto quiser. No momento em que Hans ouviu isso, uma luz cintilou em seus olhos, como se ele tivesse chegado ao entendimento mais tácito. Ele rapidamente acenou com a cabeça em resposta às palavras de Berengário antes de responder. Então, se eu me casar, posso ter tanto leite da minha esposa quanto eu quiser? Sem perceber o problema que havia causado, Berengário rapidamente acenou com a cabeça com um sorriso no rosto. Agora você entende. Depois de dizer isso, Hans abraçou seu pai antes de sair correndo pela porta. Berengário nunca saberia que havia inadvertidamente passado seu fetiche por amamentação ao filho com essa declaração. Claro, tal coisa não se manifestaria por muitos anos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.